Graça e paz do Senhor Jesus a todos que se achegam para assistir esta ministração. Eu sou o pastor Paulo. Gostaria de dar boas-vindas a você e deixar um abraço especial aos irmãos da Igreja do Nazareno Comunhão, ao pastor João, meu amigo Roberli, e a sua esposa, a pastora Sandra. E a você aí que está acompanhando essa ministração. Você jovem, nesta noite, está aí atento ao que Deus tem para nos revelar nesta noite. Queria convidá-los a abrir em Atos capítulo 28. Atos capítulo 28. A Bíblia vai nos falar um pouco a respeito da viagem de Paulo a Roma. Paulo, depois de ser acusado de estar se rebelando contra a lei, porque Paulo, então, perseguidor do cristão, perseguidor daqueles que serviam a Cristo, numa viagem, numa missão onde ele iria perseguir cristãos e, se preciso for, prender esses cristãos e até matá-los. Paulo tem um encontro real com o nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo se converte de perseguidor daqueles que professavam a fé em Cristo Jesus. Paulo, então, agora tem uma experiência na qual ele se converte. Saulo, então, passa a ser chamado Paulo. Paulo serve agora o Senhor Jesus. Ele tem uma experiência tremenda na sua vida. Isso muda a sua vida radicalmente. E ele, daquele perseguidor, ele passa a testemunhar do Senhor Jesus Cristo, dos feitos do Senhor Jesus Cristo. E Paulo é acusado de estar se rebelando contra a lei de Moisés. Mas Paulo vai defendendo, Paulo vai pregando, Paulo vai levando o nome do Senhor adiante. E independente das lutas, das perseguições, das tribulações que ele enfrenta, Paulo permanece fiel ao nome do Senhor Jesus. E isto leva Paulo diante dos magistrados, dos que representavam a lei na época, a ponto dele ser acusado, dele ser perseguido, por várias vezes tentarem matá-lo, e ele então pede que seja julgado pelo imperador romano, pela cidadania romana que ele tinha. Então ele pede para ser levado para Roma para ser julgado pelo imperador, pelo César da época. E nesta viagem, Paulo tem uma experiência tremenda. O Paulo acaba entrando num navio e Deus fala com ele, Deus envia anjos para revelar a Paulo que essa viagem não seria fácil. Porém, os especialistas, os comandantes do navio preferiram ouvir os técnicos e não ouviram Paulo, que tinha ouvido a voz do Senhor, e mesmo assim partiram nesta viagem. Então não adianta, não precisa nem falar, a Bíblia nos revela isso, que a viagem foi tremendamente perigosa, a ponto de eles naufragarem, a ponto de, num determinado trecho da viagem, eles naufragarem e chegarem
sãos e salvos à ilha pela misericórdia de Deus. O navio literalmente foi destruído, mas Paulo chegou são e salvo com todos aqueles que permaneceram no navio. E aqui eu já queria aproveitar essa deixa dessa experiência de Paulo. Permaneça no navio, custe o que custar, permaneça no navio. Paulo diz aos tripulantes do navio, quando eles queriam, em meio às dificuldades, se lançarem ao mar, ele diz: permaneçam no navio, porque eu só posso salvá-los se permanecerem no navio. E eu creio que Deus quer nos falar isso nessa noite. O Deus só tem compromisso com aqueles que permanecerem firmes no navio da fé, aqueles que permanecerem firmes no caminho da fé, na viagem para Jerusalém, aqueles que permanecerem no barco cujo comandante é o Senhor Jesus. Então, aqueles que permaneceram no barco chegaram em terra seca, sãos e salvos. E eu já deixo uma pergunta para você. Você está firme no barco? Você permanece no barco da fé? Crendo no Senhor Jesus, professando o Senhor Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida? Permaneça, porque essa é a única maneira. A vida nos oferece vários caminhos, mas só tem um caminho. Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é a vida, Jesus Cristo é o caminho. Só através dele nós chegaremos à salvação. Então Paulo chega são e salvo a esta ilha. E ao descer na ilha, veja o que aconteceu. Atos capítulo 28, a partir do versículo 1, diz assim a palavra: uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os nativos nos trataram com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram a todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, uma serpente, uma cobra, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Certamente este homem é um assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente. Depois de muito esperar, vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudando de opinião, diziam que ele era um Deus. Amém? Vamos fazer uma oração aqui neste momento? Senhor, nosso Deus e Pai, eis aqui a Tua palavra, linda e maravilhosa, pronta para nos mostrar qual é o caminho para nos achegarmos a Ti, Senhor. Ajuda-nos com o Teu Santo Espírito, capacita-nos, ó Pai, para que possamos adentrar ao Santo dos Santos, para que possamos tomar posse da vitória que foi conquistada lá na cruz, para que possamos entrar no Santo dos Santos, estarmos face a face contigo, rasgarmos não somente as nossas vestes, não somente a aparência, mas rasgarmos o nosso coração e termos intimidade contigo e poder depositar no teu altar, Pai, aquilo que nós queremos, desejamos e sonhamos
mas principalmente aquilo que nós necessitamos. Dá tu a direção, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Em tempos de pandemia, quantos não buscam estar imunes a esta doença, esta enfermidade que está assolando o mundo? Mas uma coisa nós tiramos aqui: não importa se estamos imunes ou não a essa enfermidade, mas importa estarmos salvos, lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus. Uma vez salvos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma vez salvos, chegaram em terra seca. Porque é isso que nós precisamos crer, que a salvação vale mais do que tudo. A salvação tem que ser o nosso objetivo principal. E salvos, então Paulo se achega ali com aqueles tripulantes do navio, com os habitantes da terra, são acolhidos e acendem ali uma fogueira para se aquecer do frio. Paulo então vai jogar um graveto na fogueira e uma víbora pica a sua mão, se agarra a sua mão. O que é o pré-julgamento? O que é olhar com olhos naturais? Aqueles que acolheram com humanidade, algumas versões vão dizer com bondade, Paulo e os tripulantes daquele navio, agora julgam que Paulo é um assassino. E que a justiça, eu quero crer, a justiça divina, vendo que ele, sendo um assassino, conseguiu se salvar do naufrágio, não permitiria que ele continuasse vivo, que ele teria que pagar pelos seus pecados. Esse era o julgamento que aquele povo estava fazendo de Paulo, porque não sabia a transformação de vida que o próprio Jesus Cristo, ou o encontro com o Senhor Jesus Cristo, tinha causado na vida de Paulo. Então Paulo, ali, que não tinha lançado a mão para a serpente picar, Paulo tinha lançado um graveto na fogueira. E fica um ensinamento para nós, mais um ensinamento da vida do apóstolo Paulo. Quando nós não provocamos, quando nós não tentamos Deus, quando nós não buscamos estar contra a vontade do Senhor, nós precisamos confiar que Deus está a nosso favor. A palavra diz: se passares pelo fogo, não te queimarás. Se nas águas você se afundar, não se afogará. Mas eu entendo que se passares pelo fogo, se por acaso você tiver que enfrentar o fogo, se por acaso você submergir, não se você procurar isso. Tem gente que procura fogo e brinca com fogo. Como dizem os antigos, quem brinca com fogo acaba se queimando. Então eu estou dizendo, quando nós não provocamos, quando nós não, de propósito, procuramos errar, estar fora da vontade do Senhor, entramos em alguma dificuldade circunstancial, o Senhor entra conosco. O Senhor entra conosco quando Ele vê o que está no nosso coração, a intenção do nosso coração. Porque Deus, mais do que ninguém, conhece quais são as intenções do nosso coração.
Louvado seja Deus por isso. Que o nosso coração seja sondado por Deus e Ele reconheça que em nós há pureza, que em nós há santidade, que em nós há santificação, que em nós há o desejo de cada vez mais sermos semelhantes a Ele. E Paulo então simplesmente chacoalha e joga aquela serpente. Enquanto o povo que tinha julgado Paulo de que seria ali uma sentença de morte, nada acontece com ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nada acontece com ele. O veneno da cobra não traz mal nenhum para Paulo. O veneno da cobra é purificado no poder do sangue do Senhor Jesus que já corria na vida de Paulo. Que nós possamos confiar nisso. Que nós possamos entender que o sangue de Jesus nos purifica de todo mal. Para quê? Paulo sai daquela fogueira sendo aclamado como um Deus. Misericórdia. Mais para frente vocês vão ver que, ou se voltarem atrás nos capítulos de Atos, vão ver que quando os apóstolos eram confundidos ou chamados de deuses, de Deus, eles rasgavam as suas vestes em sinal de humilhação e diziam assim: não, Deus só tem um, nós jamais. Deus só um. A Ele seja toda a honra e toda a glória. Nós somos canal de bênção para o Senhor, através de nós, operar os seus milagres. Eu costumo dizer que Deus opera em nós, por nós e através de nós. E com Paulo não é diferente. Quando Paulo sai dessa história, ele vai à casa de uma pessoa que está doente. Ora com essa pessoa e essa pessoa é curada. Estou finalizando. Que Deus nos ajude a viver essas experiências como o apóstolo Paulo viveu. Que nós tenhamos convicção, certeza da nossa salvação. Que nós permaneçamos no barco cujo comandante é o Senhor Jesus Cristo. Que nós sejamos dignos de receber qualquer acusação do mundo, mas estarmos reconhecidos como povo de Deus, como servo de Deus, pelo Senhor, pelo próprio Deus. E que nós sejamos livrados de todo o mal pelo sangue do Senhor Jesus. E que este trabalhar de Deus em nós gere frutos e que nós possamos abençoar aqueles que necessitarem, aqueles que o Senhor colocar no nosso caminho. Que Deus nos abençoe, que Deus assim opere em nossas vidas. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto, que o Senhor de ti tenha misericórdia, que o Senhor te dê a paz.